Sabe, às vezes as grandes histórias estão escondidas onde a gente menos espera. Tipo nas letrinhas miúdas de um jornal de mais de 150 anos. O que parece só uma notinha de rodapé pode, na verdade, contar uma história de transformação social imensa. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar aqui. Então, vamos lá. Nossa jornada começa aqui, ó, 7 de fevereiro de 1867, nas páginas do Diário do Rio de Janeiro. Pensa só no cenário. No meio das notícias do Império, anúncios da cidade, aparece um textinho ali, falando de uma venda de imóvel. Para quem lia o jornal na época, aquilo era só mais uma nota, sem importância nenhuma. Mal sabiam eles que estavam lendo, literalmente, o primeiro capítulo de uma história incrível. Certo, para a gente entender o tamanho dessa transformação, temos que começar pelo comecinho. Essa primeira parte da história é toda sobre esse anúncio. Uma compra simples que, quietinha, plantou a semente de algo, nossa, muito maior. O que o artigo diz é que um tal de senhor Montenegro, que o jornal descreve como um inteligente e abastado capitalista, comprou a fazenda Nova Lousã. Tá, até aí tudo bem, né? Nada de muito extraordinário. Só mais um fazendão na província do Rio de Janeiro. Só que a chave de tudo não é a compra em si, mas o que ele planejava fazer com essa terra. Pois é, não era uma compra qualquer, não. O senhor Montenegro não queria só mais uma fazenda de café, daquelas tradicionais. Ele tinha uma visão bem mais ambiciosa. E aí fica a pergunta, né? Qual era o plano dele para esse lugar? Ok, agora a gente dá um salto no tempo. 3 aninhos para frente. Estamos em 1870. E olha quem aparece de novo nas páginas do jornal. A Fazenda Nova Lousã. Só que dessa vez não é uma notinha. É uma matéria de destaque. Aquilo que era só uma ideia, uma visão lá em 1867, agora era uma realidade. E que realidade, hein? Próspera, impressionante. E o que o jornal descreve leva a gente para a segunda parte da nossa história. A transformação da fazenda numa colônia modelo. Um projeto tão inovador que virou exemplo para todo mundo na região. Essa reportagem de 1870 é a nossa janela para entender essa transformação toda. E olha, o nível de detalhe é de cair o queixo. O jornal descreve o que construíram, o que produziam e, o mais importante de tudo, quem eram as pessoas que moravam lá. É um retrato muito vivo de um projeto que era, sem dúvida, ambicioso pra caramba. E a visão do cara ia muito além de só plantar e colher. A Nova Lausanne foi pensada para ser uma comunidade autossuficiente. Pensa nisso. Tinha casa confortável para os colonos, tinha escola para as crianças, capela, oficina de carpintaria, de ferraria, tinha até serraria e olaria para eles mesmos fazerem os materiais de construção. Praticamente tudo que eles precisavam era feito lá dentro. E o coração que fazia tudo isso pulsar era a tecnologia. O jornal descreve, assim com admiração mesmo, uma turbina hidráulica super potente que usava a força da água do rio para mover, para mover tudo. Uma turbina só tocava as máquinas para o café, para o moinho de milho, para o engenho de cana. Era a industrialização chegando com tudo no meio do campo. E essa cabeça moderna se via também na produção, claro. Pensa no Brasil daquela época, dominado pela monocultura. Era café até onde a vista alcançava. A Nova Lausanne era o oposto completo. Olha só a variedade. Café, sim, mas também cana, milho, feijão, batata. Era um sistema diversificado, algo que hoje a gente ia chamar de sustentável, com certeza. Mas, né, uma fazenda não é só prédio e máquina. Para entender de verdade o que era aquele lugar, a gente precisa conhecer a alma dele, as pessoas. As pessoas que botaram a mão na massa e deram vida a esse projeto. Então, vamos falar sobre os colonos de Nova Lausanne. Então, em 1870, a colônia já tinha 306 pessoas. 306 almas, como diz o jornal. É gente pra caramba. Formava uma comunidade de verdade, vibrante, trabalhadora. Para uma única fazenda naquela época, esse é um número muito, muito expressivo. Tá, mas e de onde vinha essa gente toda? A resposta é um verdadeiro mosaico, olha que legal. O jornal lista família por família. 34 famílias alemães, 20 suíças, 16 portuguesas, além dos brasileiros, claro. Isso aqui é um retrato perfeito da aposta que o Brasil começava a fazer na imigração europeia para ser a nova mão de obra do país. Mas talvez o detalhe mais humano, mais fascinante de todos seja esse aqui. O artigo não fala só de números, ele lista os nomes dos chefes de família, um por um. E de repente não são mais 34 famílias alemães, são o Jacobo Miller, o João Scherer
Eles viram gente de verdade, pessoas com nome, com história, com família, que construíram aquele lugar com o próprio suor. E tudo isso leva a gente para o ponto principal. Afinal, o que a história de uma única fazenda pode dizer sobre um país inteiro? A verdade é que a Nova Lousa é tipo uma janela. Uma janela perfeita para as transformações gigantescas que o Brasil estava vivendo no século XIX. A Fazenda Nova Lousã era um modelo que batia de frente com o sistema da época. Pensa numa balança. De um lado você tem a economia antiga, baseada no trabalho escravizado, na monocultura. Do outro lado, o modelo da Nova Lousã, trabalho livre de imigrantes, plantando de tudo um pouco e investindo numa comunidade que se virava sozinha. Eram literalmente dois Brasis existindo ao mesmo tempo. E o mais legal é que não é só a gente hoje que enxerga isso. O próprio artigo de 1870 já sacava o que estava acontecendo. Olha essa citação. O autor elogia a ideia filantrópica do dono da fazenda de trazer para lá uma corrente de trabalhadores livres. Ou seja, já naquela época, o projeto era visto como algo moderno, progressista, bom para o futuro do Brasil. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Como que a história de uma colônia pequenininha, que a gente só conhece por causa de 2 recortes de jornal, consegue espelhar as mudanças gigantescas de uma nação inteira? A resposta, eu acho, é que a história da Nova Lousã, com suas turbinas, suas famílias de imigrantes, sua escola, é, em miniatura, a própria história de um Brasil que estava ali, lutando para se modernizar e para encontrar um novo caminho para o futuro.